Então, iniciamos esse momento, o evento O Brasil Encontrando o Seu Futuro. Essa oportunidade em que reunimos empresários, gestores, comunidade, todos interessados em conhecer os desafios e os novos caminhos da economia nacional. A programação desse evento contempla a palestra do Ministro de Estado da Economia, o senhor Paulo Guedes, que vai detalhar os principais objetivos da pasta em relação à recuperação econômica do Brasil. Depois, teremos ainda um painel com a participação de 5 prefeitos da região, no qual iniciativas e projetos que visam o desenvolvimento local vão ser apresentados. Estão aqui reunidos hoje, nesta tarde, autoridades, ministros, deputados, prefeitos, vereadores, lideranças e gestores públicos, a quem saudamos. Oportunizar momentos de discussão e reflexão de pautas tão importantes como a economia só é possível quando o governo e a iniciativa privada se unem. Gostaríamos de agradecer aos parceiros que contribuíram para esse momento, o encontro com Paulo Guedes, que conta com a apresentação da Dr. Clean, patrocínio master da Sicredi Pioneira, patrocínio FCDL, Fratini Planejamento e Gestão Empresarial, Luz da Lua, Mercator, Rep Seguros e Troca Transportes. Temos ainda o apoio da AB Calçados, da Bioengenharia, Cepos Brasil, Concisa, Exatos Contabilidade, Nemauro Contabilidade, Peugeot, SKA, STV e Steel. E para iniciarmos então oficialmente as atividades desta tarde, convido ao palco os senhores Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, o deputado federal e coordenador da bancada gaúcha, o senhor Giovanni Cherini, e o presidente da diretoria do Grupo Sinos, o senhor Fernando Guzmão. Chamamos também, é claro, o nosso convidado de honra desta tarde, o ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, a quem solicito novamente uma salva de palmas. Muito bom, né, uma recepção dessas. Bom, e para dar as boas-vindas a todos, eu convido o presidente da diretoria do Grupo Sinos, o senhor Fernando Guzmão. Boa tarde a todos. Desculpe-nos pelo horário, mas estamos aqui todos bem. Em nome do Grupo Sinos, quero saudar a presença de todos. Senhor Governador do Estado, Eduardo Leite, permita-me que, em especial, me dirija ao Ministro do Estado da Economia, Paulo Guedes. Senhor Ministro, é uma honra receber Vossa Excelência na sua primeira agenda no Estado. Receba nosso respeito e carinho pela sua vinda. Temos grande admiração pela clareza e lucidez com que descreve a situação de nosso país e, a partir daí, a esperança que todos, pelo êxito de sua missão. O Brasil encontrando o seu futuro. Esse foi o tema sugerido e prontamente atendido por Vossa Excelência. Estão aqui, ministro, mais de 1.800 pessoas ávidas para escutá-lo. Estamos atravessando momentos difíceis na economia, a mais longa crise na história de nosso país. Mas temos a convicção que esses tempos passarão. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência em tramitação dão sinais de impulsionar a economia, mas de maneira ainda lenta. Por isso, outras medidas urgentes são necessárias para acelerar o nosso desenvolvimento e proporcionando a geração de empregos. Não podemos esquecer, ministro Paulo Guedes, governador Eduardo Leite, que precisamos urgentemente realizar a reforma tributária
para simplificar a terrível burocracia. E estamos também na expectativa, senhor ministro, além de tantos itens a serem enfrentados pelo atual governo, que comece a ser colocado em prática o correto lema Mais Brasil, menos Brasília. Hoje, tanto o Vale dos Sinos como as demais regiões buscam alternativas em setores além do calçadista. E alguns desses caminhos passam pelos polos tecnológico e da saúde, além da prestação de serviço e turismo. É o momento de ser retomado o crescimento aqui também. Concluo, senhores, reafirmando o papel de nossa empresa de comunicação multiplataforma, com 62 anos de atividades. Além de informar, também é de incentivar e promover o desenvolvimento de nossa região e de nosso Estado. Hoje, com a vinda de Vossa Excelência, continuamos imbuídos com os mesmos propósitos que vêm desde a fundação de nossa, que é de ajudar a construir. Ou seja, estamos aqui cumprindo a nossa missão. Vamos para frente, Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Fernando. E agora, representando a bancada gaúcha do Congresso Nacional e que endossou o nosso convite ao ministro, convido o deputado federal Giovanni Cherini para o seu pronunciamento. Eu senti muito amor com a chegada do ministro Paulo Guedes a esse recinto. E eu penso que essa palavra é a palavra mais importante para qualquer mudança. Até porque dizem que no casamento, quando a comida entra por uma porta, ou o dinheiro entra por uma porta, ou sai por uma porta, o amor sai pela janela. O que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo aqui? Nós estamos vivendo um momento histórico. E a nossa bancada gaúcha, está aqui o deputado Marcel von Harter, esse grande deputado, jovem deputado, o deputado Crispim, que está aqui também, o deputado Osmar Terra. Nós somos em 21 deputados da bancada gaúcha que votamos a favor das reformas. Então somos a maioria. A maioria do povo brasileiro quer isso. E acompanhar aqui o governador Eduardo Leite, que eu tenho certeza que vai dar certo o nosso Estado, governador. Eu sou otimista, estou do teu lado, e nós juntos podemos mudar essa história. Grupo Sinos, parabéns por esse evento. Eu li muito Alvin Toffler, que escreveu a Terceira Onda, e ele disse que na primeira onda nós levamos na agricultura 10 mil anos, a segunda onda 300 anos, a onda da industrialização, e a terceira onda, a onda da informática, levou menos tempo. E eu posso dizer, ministro Paulo Guedes, que nós no Brasil estamos na quarta onda. E qual é a interpretação minha da quarta onda? A quarta onda é Paulo Guedes. A quarta onda é a nova economia. E desde março, o Brasil vem retomando o crescimento em termos de emprego, porque a esperança é algo fundamental. E a economia, e a gente falou sempre na agricultura, que a base de tudo é a agricultura, mas quando a economia vai bem, tudo vai bem. Eu vejo que eu votei a favor na CCJ, da reforma da Previdência, na comissão especial, representei meu partido, o Partido Liberal, em todas as posições, e agora nós temos outras reformas para fazer. E eu até conversava, tive o privilégio de sentar ao lado do ministro aqui no almoço, e eu perguntava para ele como diminuir despesas, porque se o Estado gasta mais do que arrecada, a primeira tarefa é diminuir as despesas. E uma despesa difícil de falar, principalmente quem é político, é a questão do custo da máquina pública, que hoje a média no Brasil é 73%. A estabilidade no emprego. Nós precisamos flexibilizar a estabilidade no emprego. Hoje nós temos
Hoje nós temos o Estado gastando 68% em Previdência, e o governador está fazendo todo esse esforço, e eu defendo que a reforma da Previdência tem que atingir os estados e os municípios. Não tem como fazer reforma sem os estados e os municípios. Então nós estamos aqui, ministro, para lhe ouvir, porque eu acredito, eu que vim da esquerda, fui 28 anos do PDT, fui expulso porque votei a favor do impeachment, para tirar aquele governo que estava lá. E eu estou emocionado. Eu estou emocionado porque como é que nós vamos viver, ministro Osmar Terra? Eu disse, Osmar Terra para mim é o Mahatma Gandhi. Sabe por quê? Porque nós liberais temos que pensar em privatizar, temos que pensar em diminuir o tamanho do Estado, mas não podemos esquecer os 14 milhões de desempregados, as pessoas que não têm casa, as pessoas que estão comandadas hoje pelo crime nos seus bairros, prefeita Fátima. Então, o desafio está aí, ministro. O que nos cabe é lhe apoiar. O que nos cabe é acreditar que a quarta onda chegou, e a quarta onda é Paulo Guedes, a quarta onda é a nova economia. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Cherini. E agora, para a sua breve fala, convidamos também o deputado Marcel Van Hatten. Muito boa tarde, Novo Hamburgo, muito boa tarde, região do Vale dos Sinos. Parabéns, Fernando, parabéns a todo o Grupo Sinos por propor, não por aceitar, porque propuseram esse desafio de trazer o ministro Paulo Guedes a Novo Hamburgo, a nossa região, para falar sobre, não o futuro, porque o futuro às vezes está meio longe, mas o presente, o que o ministro está fazendo hoje lá em Brasília e sua equipe nos dá a certeza de que o Brasil está no rumo correto. Parabéns, ministro Paulo Guedes. É para mim uma satisfação estar liderando uma bancada lá na Câmara dos Deputados de 8 deputados federais que mais apoiou a reforma da Previdência do início até o fim, buscando inclusive, infelizmente não fomos bem-sucedidos no primeiro momento, reincluir a capitalização e os estados e municípios. Mas certamente voltará à pauta tanto o tema dos estados e municípios como o tema da capitalização, porque nós temos um Congresso renovado que está buscando representar o sentimento da população brasileira, que é um sentimento de otimismo, né, meu colega Nereu Crispim, que aqui também está, e em nome dele quero saudar a todos os demais deputados federais e também o Giovanni Cherini aqui, e quero fazer uma saudação especial, Andréia, do Grupo Sinos, aos meus colegas que infelizmente não puderam estar presentes, mas lá atrás estiveram juntos para fazer o convite para o ministro Paulo Guedes em Brasília, os deputados federais Lucas Redecker, aqui de Novo Hamburgo, e o deputado federal Giovanni Feltz, que foram também junto com o nosso coordenador da bancada, importantíssimos para que o ministro Paulo Guedes pudesse estar conosco aqui nessa tarde em Novo Hamburgo. Governador Eduardo Leite, tens um grande desafio pela frente. Tão grande, ou talvez maior até do que o desafio que o ministro Paulo Guedes tem lá em Brasília. Afinal de contas, eu convivi na Assembleia Legislativa com muitos deputados estaduais nos últimos anos e sei da dificuldade que é aprovar muitos projetos importantes para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas meus parabéns ao senhor pela condução dos trabalhos à frente do Executivo. Está aqui o deputado Dalciso, está aqui o deputado Issur, está aqui o deputado Zuco, deputado Fábio Osterman, deputado Giuseppe Riesgo, espero não ter esquecido nenhum deles, que ajudaram e foram muito importantes para que o Estado pudesse começar a se livrar de estatais falidas, que já não servem mais à finalidade do Estado e que precisavam voltar para as mãos dos cidadãos, né, Fichinha, que está aqui também e que há muitos anos defende isso. Então, parabéns, nós precisamos privatizar, reduzir o tamanho do Estado, devolver o Brasil para os brasileiros. Um Brasil de verdade, senhor ministro Paulo Guedes, é um Brasil construído pelas mãos de todos esses que estão aqui. 1.800 cidadãos gaúchos e brasileiros que em menos de 24 horas, se não me engano, lotaram esse auditório para vir assisti-lo. Uma grande responsabilidade,
Olha o carinho que esse povo tem pelo senhor e o carinho com que vão receber o senhor com a salva de palmas que vão dar agora pelo seu trabalho. Parabéns, ministro Paulo Guedes. Muito obrigada, Marcel. E agora convido o governador do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Eduardo Leite, para a sua fala. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Seja bem-vindo, ministro Paulo Guedes. Alegria tê-lo no nosso Estado do Rio Grande do Sul. A expressão nas palmas, nos aplausos dessa plateia é de esperança, de confiança na sua liderança, das reformas que o Brasil precisa ver acontecer, começando pela reforma da Previdência, passando pela reforma tributária, pelas privatizações, pela modernização da nossa economia, para dar espaço para um povo que quer e sabe empreender. Nós estamos aqui numa cidade, numa região, num estado que é vocacionado para o crescimento econômico. O Estado do Rio Grande do Sul se fez forte não por conta do governo do Estado, mas sim por conta da sua gente, que é trabalhadora, que é empreendedora, que é inovadora. Esse Estado é de gente que gosta de serviço e que, infelizmente, pelo tamanho que o governo adquiriu, vê a sua capacidade empreendedora cerceada na dificuldade da logística, do transporte, na dificuldade da segurança, na dificuldade dos impostos, fruto de um governo que se consome, né, em si mesmo, com os impostos sendo arrecadados para sustentar apenas a própria máquina estatal, algo que estamos endereçando com diversas ações para resolver. Cumprimentar também o deputado federal, ministro de Estado da Cidadania, deputado Osmar Terra, uma alegria tê-lo conosco, novamente na sua terra, no seu Rio Grande. Presidente da diretoria executiva do Grupo Sinos, Fernando Guzmão, parabéns pela iniciativa, a todos os membros da diretoria do Grupo Sinos. Saudar a prefeita Fátima Daut, em nome de quem eu saúdo a todos os prefeitos aqui da nossa região. Saudar os deputados federais, coordenador da bancada, Giovanni Cherini, obrigado pela parceria. Em seu nome, agradecer também ao deputado Marcel Van Hatten, deputado Neureu Crispim, grandes parceiros na Câmara Federal. Nosso secretário de Estado da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, da Inovação e Tecnologia, o Luiz Lambi, os deputados estaduais, Eric Lins, Dalciso Oliveira, Tenente Coronel Zuco, Issur Koch, Fábio Osterman e José Perresgo, todos eles grandes parceiros do nosso governo nas ações de modernização do Estado. Estamos alinhados, ministro Paulo Guedes, o Estado do Rio Grande do Sul, neste primeiro semestre, ouso dizer, o Estado que mais avançou em reformas estruturantes também, com o fim da licença-prêmio para servidores do Estado do Rio Grande do Sul, com o fim da contagem do tempo ficto, os servidores que tivessem prestado serviço em outros governos e que viessem para o governo do Estado, entravam já avançando nas carreiras, contando o tempo anterior. Isso acabou também no Estado do Rio Grande do Sul, e com as privatizações sendo aprovada na Assembleia Legislativa por todos esses deputados e por outros 35 deputados que se somaram a eles, o fim da exigência do plebiscito para a venda de estatais e a aprovação da venda dessas estatais. Tudo isso já aprovado num primeiro semestre de trabalho da nossa Assembleia Legislativa, que protagonizou essas grandes decisões. Estamos alinhados com o governo federal, com o senhor ministro Paulo Guedes, com o presidente Jair Bolsonaro, nesta visão de que o Estado precisa ocupar o espaço de promoção de inclusão, de serviços públicos, mas não deve atuar na economia, naquilo que ele é ineficiente, é incapaz de gerir, é incapaz de se modernizar diante de uma economia que muda completamente em função da tecnologia e que qualquer empresa estatal, mesmo aquelas que não são deficitárias, vejam, quando nós aprovamos a venda da CE, é deficitária, mas a Sulgás foi muito defendida por não ser deficitária, mas é deficiente na prestação do serviço, na medida em que apenas 40 municípios
tem mal atendido a distribuição de gás. Nós vamos privatizar essa empresa e com a sua política, inclusive do governo federal, o ministro Paulo Guedes, tenho certeza, vamos alavancar aqui com a distribuição de gás a redução do preço do gás na sua política e com a melhor distribuição dar condição para a iniciativa privada reduzir custos e, consequentemente, ganhar mercado. Pela produção com menor custo, ganhar mercado e, consequentemente, competitividade, que vai dar emprego, renda para essa população. Então, ministro Paulo Guedes, nós estamos trabalhando juntos por um Brasil que reduz o custo da própria máquina estatal. Um governo do Estado do Rio Grande do Sul, aqui, vejam vocês, tem 12 bilhões de reais de déficit previdenciário. Isso significa que metade das nossas receitas do Estado, o que fica de ICMS no governo do Estado, ao invés de voltar para a população em serviços, é drenado por um sistema previdenciário deficitário. É o maior déficit proporcionalmente à população no Brasil. E é por isso que nós defendemos tanto. Fui lá para dentro do plenário do Congresso, acompanhando os deputados Cherini, Marcel Van Hatten, o deputado Nereu Crispim, fazendo campanha para que estados e municípios estivessem incluídos. Não conseguimos naquele momento, não esmorecemos, vamos buscar no Senado essa inclusão. Mas, mesmo assim, o governo do Rio Grande do Sul não vai ficar parado assistindo. Nós já estamos trabalhando nas nossas reformas estruturantes no serviço público, nas carreiras e na Previdência em nível estadual, para que possamos apresentá-las à Assembleia Legislativa nesse segundo semestre e conseguirmos, então, estancar o crescimento vegetativo da folha de pagamento, né, reduzir o custo da própria máquina, para que, em seguida, associado, então, às privatizações, às concessões de estradas, de hidrovias, de aeroportos, à iniciativa privada e associadas a essas reformas, possamos conduzir a reforma do nosso próprio sistema tributário, reduzindo os custos dos impostos no Estado do Rio Grande do Sul e livrando esta população que está cheia de energia para trabalhar, empreender e gerar riquezas, para fazer o que sabe fazer de melhor. Trabalhar, gerar emprego, renda e, assim, alavancar novas façanhas para o futuro do nosso Estado. Seja bem-vindo, estamos juntos nessa grande missão, ministro Paulo Guedes. Muito obrigada pela fala, senhor governador. E agora chamamos o ministro Osmar Terra para a sua fala, antes da gente chamar o ministro convidado desta tarde. Eu queria cumprimentar a todos, cumprimentar o Grupo Sinos pela iniciativa, dizer que eu estou contente de estar aqui. Eu estou aqui na condição de chat, do fã-clube do Paulo Guedes, né? Eu vim aqui para ouvi-lo também. Cada vez que eu ouço o Paulo Guedes, eu fico mais animado. Eu brinco com ele nas reuniões do Ministério, que eu parei de tomar antidepressivo. É só escutá-lo 10 minutos que eu já fico animado para a semana toda. E ele faz a diferença na política brasileira, né? Então, eu vim só para escutar, não vou falar. Eu só queria cumprimentar meu governador, Eduardo Leite, também, Marcel Van Hatten, essa grande revelação da política gaúcha, o Cherini, meu querido irmão, amigo, e o Nereu Crispim, também, que está aqui com a gente, os deputados estaduais, aí, o Zuco e os outros deputados também. Vamos ouvir o Paulo, que é mais importante. Obrigado. Bom, então, como disse o ministro Osmar Terras, vamos ouvir o nosso convidado especial desta tarde. Digo que para quem se sente à vontade de permanecer no palco, as nossas autoridades assim o façam. Ele, que já está aqui do meu lado, é um dos principais nomes do atual governo federal, PhD em Economia pela Universidade de Chicago, foi professor da PUC Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É fundador do Banco Pactual, da Abril Educação, das faculdades IBMEC e do Instituto Milênio. Ele integrou ainda conselhos de administração de grandes empresas. Mais uma vez, com vocês, o ministro Paulo Guedes. Eu agradeço muito esse calor humano,
Isso é que me dá energia para seguir lá. E eu tenho uma apreciação particular pelo Rio Grande do Sul, porque 30, 40 anos atrás, quando os liberais cabiam numa Kombi, eram 5 ou 6 andando pelo Brasil, e começaram os fóruns da liberdade aqui no Sul. E eu vim às primeiras edições e percebi essa energia que existia aqui. Os imigrantes criando indústrias, cidades médio porte, em vez de só uma cidade grande, um interior todo pujante economicamente, forte. E essa disputa política, que na época também era totalmente dominada pela esquerda, inclusive o que causou a pressão para essa consciência maior empresarial e a criação desses institutos que criasse uma alternativa de pensamento. Então, eu sempre que venho aqui, eu me sinto em casa. Eu realmente me sinto em casa e cumprimento também meus amigos, o ministro Osmar Terra, fazendo o seu brilhante trabalho lá na área social do governo, o Marcel Van Hatten, realmente o Neymar que não cai. É o talento jovem que não cai toda hora. O governador daqui, fazendo um brilhante trabalho, Eduardo Leite também, temos tido várias conversas lá sobre como recuperar as finanças do Estado, e ele tem dado várias sugestões muito importantes para os nossos programas. Os deputados federais, que foram também, eu agradeço muito o apoio à reforma da Previdência. E eu vou falar um pouco, primeiro sobre o diagnóstico, o porquê estamos aqui, para nós compreendermos o desafio à frente, e depois eu desemboco no que estamos fazendo lá e, finalmente, no que vem pela frente aí. Inclusive, no segundo semestre, nós vamos acelerar várias ações nossas que dependiam, primeiramente, dessa concentração no buraco fiscal que ameaçava engolir a economia brasileira e a sociedade brasileira, que é o problema da Previdência. Então, nós focamos no início nisso, mas, ao mesmo tempo, estávamos trabalhando em todas as dimensões, tanto que fechávamos um acordo com o Mercosul, depois fechamos com a União Europeia, agora recebemos os americanos que querem acelerar também as negociações. Então, ao mesmo tempo, privatizamos mais do que a metade da meta desse ano já, embora tenha começado pelas menores e por subsidiárias. Já os bancos públicos já estão desalavancando, retornando os recursos para a União, anulando as pedaladas e desestatizando o mercado de crédito. Então, já tem muita coisa andando. Fizemos a reforma, completando a reforma trabalhista do regime antigo. Eu chamo isso aí de regime antigo, porque no futuro nós vamos ter um regime trabalhista e previdenciário diferente desse. Então, nós estamos ainda reformando coisas antigas antes de entrarmos nesse futuro. Mas é importante, nós precisamos, para ter uma boa terapêutica, ter a certeza do diagnóstico. E o diagnóstico, é o que foi dito aqui, é o descontrole dos gastos públicos. Quer dizer, o Brasil atravessa há décadas, 4 décadas, desde o final do regime militar até os dias de hoje, o descontrole dos gastos públicos. Ele se manifestou de várias formas, né? Você sofre os efeitos, os sintomas, e às vezes não sabe o que está causando o problema. Então, eu digo sempre que no governo Geisel, que foi o governo que realmente promoveu uma aceleração das estatizações, com grandes programas de substituição de importações, crédito também público. Eu me lembro de um grande empresário aqui do Sul, vocês todos conhecem, de aço, que dizia que foi o BNDE pegar um empréstimo de 50 milhões de dólares e falar, não, nós damos 500, 50 não, 50 é pouco, nós vamos te dar 500, você tem que fazer um negócio 10 vezes maior do que você está pensando fazer. E você, quando cria esse tipo de estímulo, o mais recente desses esforços, alguns são mais difíceis, alguns funcionam durante um tempo, mas o problema é que aquilo é artificial, aquilo não é natural. Então, depois você cria problemas para o resto da vida. Então, até recentemente, a indústria do aço precisava de subsídios no preço da energia, aí a Dilma Rousseff subsidiou a energia, aí quebrou a Eletrobras, tudo isso porque, afinal de contas, tem que manter a energia barata, senão o aço fica caro, perde competitividade. Então, uma distorção puxa a outra, vocês estão vendo o caso dos caminhoneiros.
O BNDES vai lá, você aumenta o capital do BNDES, ele bota mais 300 mil caminhoneiros nas estradas, de repente sobe o preço do petróleo, o Brasil entra em recessão. Então, cai a demanda por serviço de transporte, subiu o insumo e tem mais 300 mil caminhoneiros na estrada. Então, essa pata invisível do Estado, e aliás é visível, é extraordinariamente visível, acaba destruindo as relações econômicas que deviam estar acontecendo. E quem é ajudado na primeira fase depois morre quando corta o oxigênio. E essa é uma história que nós conhecemos em vários períodos do tempo e em várias regiões. Então, o nosso diagnóstico é muito claro, esse descontrole sobre os gastos públicos se manifestou nos últimos 40 anos de formas diferentes, causando disfunções na economia brasileira. Governo Geisel, excesso de gastos públicos financiado por endividamento externo. O Brasil até hoje sofre do problema de crises cambiais. Toda vez que tem uma eleição, o governo vai, queima um pouco de dólares para tentar eleger o sucessor, aí nós temos o desafio de fazer o Banco Central independente justamente para acabar com essa prática equivocada de segurar artificialmente, aí quando acaba a eleição você solta o cano, flutua outra vez, quer dizer, e até hoje o Brasil tem que mostrar a carteira de transgressor, né? Falar, ó, eu tenho 400 bilhões de dólares de reserva, não me ataquem, não especulem. O Brasil não precisaria. Ninguém pergunta o nível de reservas da Alemanha, ninguém pergunta o nível de reserva dos Estados Unidos, ninguém pergunta, é da lógica do transgressor. O transgressor tem que mostrar ficha toda hora, mostrar carteira de identidade, mostrar que não está trabalhando, que não é bandido. Então, o Brasil, desde aquele período em que começaram as recorrentes crises cambiais, atenuaram-se, mas ao preço de você manter reservas elevadas. E isso tudo é esforço de exportação, são recursos que poderiam ter sido gastos em importações, mas é o preço de manter uma certa tranquilidade. Você tem que toda hora tirar a carteira e falar, ó, tem 400 bilhões. Por favor, só me ataque na próxima eleição. Por enquanto, não. Logo depois vem o governo Figueiredo e a mesma coisa, excesso de gasto, mas dessa vez em direção à agricultura, subsídios, orçamento, conta aberta no orçamento monetário, e eu vejo a inflação subindo de 50% para 100%, de 100% para 150%, no final do governo militar está em 200% ao ano. Os militares saem acabrunhados do poder, entram os civis e continuam gastando excessivamente. E tentam, com o plano cruzado, congelar mais um sintoma, congelar preços. O último que fez isso recentemente foi a Venezuela, está também na hiperinflação, da mesma forma que nós também, logo depois, fomos para uma hiperinflação. De novo, sintomas. Logo depois, congelamos ativos financeiros, sequestramos a poupança dos brasileiros. Vejam a perturbação que foi isso. Cada pessoa tinha um chofer de táxi que vendeu o táxi e ia comprar um táxi novo, impedido de exercer sua profissão porque teve essa poupança sequestrada. O outro estava com a mãe doente, foi sacar o dinheiro, não pode sacar. Quer dizer, um terror para a população brasileira, um terror econômico, duas hiperinflações, dois surtos. Uma vez foi a 5.000%, quando nós congelamos o preço, na segunda vez nós congelamos ativos financeiros, ela foi a 2.000%. E aí, finalmente, tem um plano real que ataca a inflação em um fundamento, que é a política monetária, mas sem apoio da política fiscal. Então, o resultado, em vez de financiar o excesso de gastos com moeda e causar uma hiperinflação, o Brasil continua gastando excessivamente, mas dessa vez financiando com dívida pública. E aí nós entramos no endividamento em bola de neve. Quer dizer, a falta de coordenação, de apoio fiscal, a falta de enfrentamento ao excesso de gastos, a falta